Você não está velho, você só está acomodado. É cultural no Brasil, homens que chegam aos 40, achar que porque está sem energia, baixou a libido, está sem força, cheguei aos 40, é normal. Ou acha normal ter aquela barriga depois que casa. É cultural. Eu estou aqui nesse vídeo para falar que isso é tremenda mentira, que você conta para você mesmo para se manter acomodado. Eu sou exemplo vivo disso. Tenho 46, vou fazer 47 agora mês que vem, e não estou vivendo a melhor fase da minha vida, em todas as esferas. Eu quero falar sobre isso com você nesse vídeo. Não só na esfera física, mas estou falando na esfera do relacionamento, financeira, profissional, familiar. Por quê? Porque os 40 é a melhor fase da vida de um homem. Eu vou provar para você nesse vídeo que você não está velho, você só precisa adquirir disciplina e sair do comodismo. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui. Ou nós vamos falar sobre hombridade e liderança, ou falamos sobre alta performance, aumento de desempenho, aumento de testosterona, para que você possa ter vigor e energia e viver o propósito de Deus na sua vida. Fechado? Dito isso, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Paulo Chiodi com vocês aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os quarentões. Que acham que estão envelhecendo e perderam o vigor, perderam a energia, perderam a libido. Essa é a maior mentira que você pode contar para você mesmo. E eu preciso te contar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te falar. Mas não é porque você está envelhecendo, você está acomodado. Não é porque você fez 40 anos que a sua energia está caindo, não é porque você fez 40 que a sua libido está baixando e você está envelhecendo. Na verdade, o que aconteceu com você depois dos 40 é que você perdeu a direção, você perdeu a disciplina, você perdeu a intensidade, aquele vigor. E tudo isso é por causa de comodismo. Provavelmente você já constituiu família, espero que você esteja muito bem casado, com filhos. Provavelmente você chegou numa estabilidade financeira, você alcançou ali talvez o seu ápice, ou você está chegando nesse lugar. E tudo isso nos traz uma sensação de comodismo, porque alcançamos sucesso em algumas esferas. Então se você olhar para a sua esfera da família, você fala, cara, estou com uma família sólida, atingi um nível, um sucesso, você acomoda. Por isso que a maioria dos homens, 40 a mais, estão barrigudo. E é o que a gente mais escuta. O que eu mais escuto em campo ali eu já casei, qual o problema? Isso gera um comodismo. Não é porque você está casado, não é porque a sua esposa não liga, não é porque você não tem vaidade, que você pode ficar gordo e barrigudo. Porque tudo isso não só traz um mau exemplo dentro da sua casa, mas isso mexe com a sua mente. Você realmente começa a entender que, cara, meu metabolismo baixou, essa é a minha realidade atual, e isso é uma tremenda mentira. Porque o nosso corpo, e eu falo isso com propriedade, porque desde quando eu fiz 40 anos, e eu parei de competir ali com 35, vários problemas de saúde, uma crença que falei, cara, se eu agora é ladeira abaixo, então eu comecei a me intensificar mais nas minhas tarefas diárias. Intensifiquei na minha dieta, intensifiquei nos meus treinos, foquei mais nos hábitos angulares, como melhorar minha performance do meu sono, e tudo isso, eu fui vendo que, falei, caramba, eu estou melhorando, mas eu cheguei nos 40, e a maioria das pessoas acreditam que depois dos 40, o metabolismo baixa, a energia cai, e isso é uma tremenda mentira, porque é nessa fase que você sabe o que você quer. É muito difícil um jovem de 20 anos, ele ter foco naquilo, são poucos, existem, né, tanto que tem tantos jovens aí enriquecendo, tendo sucesso em outras áreas. Por quê? Porque eles conseguem focar naquilo, mas é a grande minoria. Porque é muita informação. Ele quer algo, mas ele sempre quer algo oposto. Né? O cara quer construir um físico bacana, mas ele também quer curtir a vida, né, ir para balada, etc. Dificilmente vai conquistar. Aqueles que conquistam é o que abriu mão de algo. Com 30 anos, você já atingiu um sucesso, você já tem uma formação, você já está estabilizado na profissão,
porém você está ainda querendo construir algo, talvez a sua família, então você também tem muitas distrações. Agora, quando você chegou nos 40, meu irmão, você chegou nos 40, você já tem isso. E está na hora de você agora lapidar. Por isso que eu falo, o que aconteceu? Você perdeu a disciplina, talvez você tenha perdido o foco, né, a direção ali, porque você acha que já alcançou tudo e você dá essa acomodada. E esse é o pior erro que um homem pode cometer, acomodar. Acomodou, várias outras áreas vão degringolando. Porque não é só a hora da saúde, a gente pode falar do físico aqui, mas se você tirar o pé do acelerador na sua empresa, você vai diminuir a sua produtividade, você vai diminuir seus ganhos. Se você ficar negligente com a sua família, você vai colocar tudo a perder, ou seja, vai esfriar o casamento. Então tudo está ligado ao seu comprometimento. E está muito associado o quê? A negligência. O homem 40 anos, 40 a mais, ele acaba sendo negligente com algumas áreas, justamente por ter alcançado o sucesso. Eu separei alguns pontos aqui para não me perder, para que vocês entendam que o homem com 40 anos, ele tem um ponto muito a seu favor, que é isso aqui, ó. Isso aqui constrói, que é o ponto principal, o que vai construir, o que você vai levar até o final da sua vida. Como eu falei, 20 anos, 30 anos, você está naquela dualidade, né? Você sempre tem um outro lado. Eu quero algo grande aqui, mas putz, também quero muito aqui, a diversão, né, eu curtir a vida. Nos 30, eu quero algo aqui, mas putz, eu preciso constituir minha família, então você tem o seu trabalho, que é o seu sucesso, mas a família, você sempre está dividido. Nos 40 você não tem isso, você tem foco, você tem foco direto. Cara, agora eu só preciso lapidar. Então você já tem uma mentalidade formada e estrutura para aquilo. Outra coisa muito importante para vocês entenderem é justamente a questão da experiência, né? Eu vejo que muitos homens 40 a mais, eles estão deixando jovens tomarem as suas posições justamente porque ele acomodou. E a experiência, né, quando a gente fala assim da experiência de vida mesmo. Hoje, é até aquele papo, né, eu tenho duas filhas, né, uma de 20, uma de 18. E eu, quando vou conversar com elas e orientar, eu começo com essa frase. Parece até papo de velho, mas se você me escutar, você vai encurtar o seu caminho. Porque eu tive que quebrar a cabeça. Porque os meus pais, na minha geração, não tinha essa cultura do pai e a mãe orientarem o filho. A gente tem muito isso intrínseco em nós. Pegar essa experiência e falar, filho, segue isso aqui, ó. Se você começar agora, falou para ela, se você começar a fazer o que eu estou fazendo hoje, com 46, se você começar a fazer agora com 20, você vai estourar antes dos 30. Eu demorei, né, hoje que eu estou vivendo a minha melhor fase. E a experiência faz com que você não caia mais em deslizes, né, coisinha besta, que é o que acontece na vida do homem. A outra coisa é clareza. Porque, como eu falei, quando você está nos 20, nos 30, por mais que você tenha uma formação, talvez você tenha tanta informação no mundo atual, que você não tem clareza do que você quer. Um homem de 40 sabe. Quando eu tinha 30, 20 e pouco, eu queria ser bodybuilder. Mas eu não tinha clareza sobre aquilo, porque ao mesmo tempo que eu queria ser bodybuilder, eu não queria viver escravo daquilo. Eu me tornei escravo daquilo. Porque não tinha como. Ou eu vivia daquela forma, né, para competir, ou eu tinha uma vida social. Não dá para ter as duas coisas quando você escolhe um esporte como aquele. Mas eu ainda não tinha muita clareza, porque eu sabia que eu precisava ir para outro lugar. Aquele lugar, naquela época, o bodybuilding não ia me levar para o sucesso financeiro, não ia me levar para a constituição familiar. Pelo contrário, me levava ao contrário. Mas eu não tinha essa clareza na época, porque a gente é imaturo. Hoje não, hoje eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Eu sei comunicar isso muito bem. Hoje, um homem de 40 anos ele tem estrutura. Eu não estou falando só de estrutura financeira, eu estou falando de estrutura como um todo, porque você não caminha sozinho. Se você é um homem 40 a mais e tem uma família, né, se você decidir hoje, sei lá, construir um físico, assim, cara, hoje eu quero ficar no shape, você vai sentar com a sua esposa, você tem uma estrutura por detrás, certo? Você não vai fazer aquilo no chute ou sozinho, você tem uma estrutura, um suporte, é isso que eu quero dizer.
Financeiramente, você tem um suporte, você não vai estar tirando de um lugar que você devia estar investindo para colocar no corpo. Eu fiz esse erro. Com 20 e poucos anos, em vez de eu estar aportando e fazendo a minha liberdade financeira, eu estava colocando tudo no meu corpo. E eu tinha orgulho de falar isso. Com 31 anos, eu me lembro, eu já mexia com consultorias online, e eu falava para as pessoas, tem um apartamento nesse corpo. Olha que idiota, imbecil, não tinha minha casa para morar, mas tinha um apartamento no corpo porque tudo que eu ganhava eu investia no meu corpo. Por quê? Porque eu queria ser um atleta de ponta. Mas não tinha clareza, não tinha estrutura financeira, trabalhava pra caramba, recebia corpo. Hoje não. O cara de 40 anos ele tem essa estrutura, olha que maravilha. E o quarto ponto é que pare de acreditar em mentiras. Você acreditar que meu metabolismo baixou, eu produzo menos testosterona, por isso que minha libido baixou, por isso que minha energia está baixa, é a maior mentira do planeta. Você está vivendo a melhor fase da sua vida, meu irmão, a melhor fase. Entenda uma coisa, se a sua libido está baixa, se a sua energia está baixa, se você está sem força, o seu estilo de vida que é ruim. Não é a falta do hormônio. A falta do hormônio está acontecendo porque o seu estilo de vida é uma merda. Você precisa mexer no seu estilo de vida. E o seu estilo de vida acomodado é que está te levando para esse lugar. Não é aos 40 anos. É justamente por sedentarismo, é justamente por uma má alimentação, é justamente porque talvez você seja um workaholic que não dorme a quantidade de horas necessárias, é consequência de você não se expor ao sol, consequência de você não levar o seu corpo numa intensidade no treinamento. É isso que vai fazer com que você baixe energia. O que eu mais falo para meus mentorados hoje, tem uma mentoria que chama Mentoria A Forja, é só para homens. E a gente vai forjar o corpo no físico, na mente e no espírito. E o que eu mais falo para eles hoje é justamente isso, que o comodismo está acabando com a sua vida. E você é uma máquina de gerar energia. Nós, homens, somos uma máquina de gerar energia, de potência. Com 40 anos você está no auge, no auge. Então pare de acreditar nessas mentiras. O que você precisa fazer é mudar o seu lifestyle, é mudar a forma com que você pensa e a forma com que você age. Se coloque em movimento e volta aqui para falar comigo se as coisas não mudaram. Coloca uma meta para o seu físico, para esse ano. Quer emagrecer? Quantos quilos? Em quanto tempo? Fazendo o quê? Tem que ser claro. Não, quero fazer um shape, quero ter mais massa muscular. O que você vai fazer? Por quanto tempo? Quem que vai ser? Quem que vai te orientar? A sua dieta? Tenha metas claras. Cara, eu quero uma meta, preciso, sei lá, aumentar o faturamento da minha empresa. Coloca uma meta, volta com pegada. Meu, quero ter um tempo de qualidade com a minha esposa, com as minhas filhas, 2 viagens no ano. Meta, desenha, vai atrás, pujança, arregaça as mangas, saia do comodismo. Hoje, o que eu mais vejo são homens que chegam em casa, entram por aquela porta, boa noite, meu amor, senta no sofá, pá, joguinho de futebol, né, acomodadão. Não, querido, bora, a vida tá passando e você tá na melhor fase, é hora de construção, é hora de pujança, é hora de viver a melhor fase da sua vida. Então, se você tá sem energia, pare de culpar a sua idade e comece a culpar o seu comodismo, a sua indisciplina. Se você quer mudar esse cenário, eu tô aqui justamente para isso. Como eu citei anteriormente, eu tenho uma mentoria chamada Mentoria A Forja, para homens 35 mais que querem crescer, evoluir nas 3 esferas. No corpo, nós vamos ter um treinamento focado para o seu objetivo. Mudança de mentalidade, para que você comece justamente a mudar esse mindset, essa visão de mundo dessa idade. E o espírito, porque sem a vida espiritual, sem uma caminhada com Deus, a gente não evolui. Então nós vamos ser forjados nesse cenário. Se isso te interessa, vou deixar um link aqui embaixo na bio desse vídeo, na descrição desse vídeo, justamente para que você entre em contato e a gente vai traçar uma melhor estratégia para que você alcance. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que ele venha te tirar da sua zona de conforto, abrir os seus olhos e fazer você entender
que os 40 anos é a melhor fase da sua vida. Fechado? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bacana, é relevante e ele entrega para mais pessoas. Já comenta aqui embaixo. Seu comentário é muito importante. Me direciona, faz com que eu melhore as minhas gravações, deixa sua opinião, deixa uma sugestão de vídeo, o que você quiser, mas comenta alguma coisa aqui. E, o melhor de tudo, compartilha. Compartilha essa mensagem no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, da academia, da igreja, seu ciclo social, porque assim a mensagem chega mais longe, mais homens chegam aqui e a gente começa a transformar essa geração de homens para uma geração de homens forjados e fortes. Fechado? Nos vemos aí nos próximos vídeos.